Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Edmilson, que vai nos falar de Michigan, nos Estados Unidos. A Clarice entrou, o Edmilson está com ela. São bem-vindos, estão falando diretamente dos Estados Unidos, de Michigan. Rapid Speed, não é esse o nome? Grand Rapids. Ah, sim. É em frente ao Lago Michigan, não? Ou seja, é em frente. Em frente ao Lago Michigan. Muito bem. O Lago Michigan, ele é limpo? Em algumas partes, sim. Ah, sim, muito bem. Totalmente água doce? Totalmente água doce. Ah, muito bem. Que beleza. A gente ainda tem os conhecimentos gerais trazidos pelo nosso Edmilson. A gente agradece muito, Edmilson. Ótimo. Vamos, então, dar início. A nossa Rose vai fazer a página e a prece, e depois nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Edmilson. Rose, com você, a página e a prece, por gentileza. Ok, Hélio. Boa noite, Edmilson. Então, vamos lá. Do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, Espírito Batuíra, a lição 101. Passes curativos. Quando a enfermidade ou perturbação vos visitem, recordai o passe curativo no clima da oração. A prece rogativa alcança o plano espiritual por petição de socorro, granjeando o amparo dos mensageiros do bem que vos mobilizarão as energias para a reestruturação de vossos recursos orgânicos e espirituais. O passe curativo e reconfortador é bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra, aragem da paz que alivia e recompõe. Nunca nos esqueçamos de que Jesus socorria os necessitados e os doentes usando as mãos. Então vamos jogar nesse momento, que o Divino Amigo Jesus possa abençoar essa reunião, possa abençoar ao irmão que irá falar para nós na noite de hoje, que ele possa ser inspirado para nos trazer mais conhecimentos tão importantes para a nossa caminhada na Terra. Muito obrigada, Senhor Jesus. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Rose. Vamos, então, passar a palavra ao nosso companheiro Edmilson. Ele é ligado, ele é tarefeiro do Centro Espírita, Nosso Lar. Não é isso, Edmilson? Nosso Lar Espírito Society. Da cidade de Califórnia. Califórnia é o estado, né? E a cidade é Bahia de São Francisco. Ah, sim, muito Tá bem. bem, Tá ótimo. Olha, muito obrigado, Edmilson, desde já, pelo seu carinho com a Casa de Batuíra. Vamos, então, passar a palavra ao nosso Edmilson, diretamente de Michigan, nos Estados Unidos. Está com você a palavra até 19h50, por favor. 19h50, né? Ótimo. Muito obrigado, querido. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar congregando com irmãos tão queridos que labutam na seara espírita, dando cada um a sua cota de contribuição enquanto tarefeiros do Senhor. E é com muito prazer, mais uma vez, que nós separamos um tema que, a meu ver, é um tema muito oportuno para nossas reflexões, para nossa meditação.
vamos falar sobre o Centro Espírita e o Tarefeiro Espírita em momentos de dificuldades, em momentos de desafios. Obviamente que nós não poderíamos deixar de colocar inicialmente e de pensar do nosso Senhor Jesus Cristo, que há muito nos alertava que o mundo seria de aflições, que nós não encontraríamos facilidade neste mundo, até porque anunciava aos seus discípulos que o reino não era deste mundo, e que nós encontraríamos dificuldades das mais diversas do caminho. Porém, ele não nos deixou órfãos, não nos deixou ao alento. Em suas bem-aventuranças, ele já alertava em torno e acerca de que os aflitos seriam consolados. Para tanto, ele se ofereceu enquanto o caminho, a verdade e a vida. Disponibilizou vários recursos através das suas parábolas, estratégias de ensino pedagógico fantástico, em que valorizava o pré-conhecimento, se utilizando os elementos da natureza para fazer com que aqueles assuntos complexos, de difícil entendimento, ficaria mais fácil de assimilação pela turba, pela multidão que o acompanhavam, suplicando socorro, suplicando amparo, ajuda e aconselhamento. Se utilizava das parábolas para esclarecer de assuntos que para os doutos seria fácil, mas para os simples não. Portanto, senhores, na noite de hoje, nós queremos refletir sobre a importância do centro espírita em nossas vidas. Diz os espíritos que o centro espírita é o educandário. O educandário onde nós podemos aprender, que nós podemos desenvolver expertises, adquirir conhecimentos, trocar informações, fundamentalmente, tomar instruções. Não só isso, os espíritos alertam que o centro espírita também é um hospital. Um hospital onde socorre almas aflitas, pessoas doentes, espíritos obsessores, irmãos obsediados. Através da terapêutica do passe, como foi alertado da paz inicial, através do recurso do aconselhamento, do esclarecimento. Nisso, nós podemos entender da importância do centro espírita e, consequentemente, da importância do trabalho que cada um deve ter no desenvolvimento das tarefas ao qual foi confiado. Muito importante a gente refletir sobre essa questão que muitas das vezes as pessoas frequentam, estão ali, mas não conseguem dimensionar a dimensão de um centro espírita. A esfera psíquica dessa instituição, que é um hospital. Quanto de nós, muitas das vezes, do dia a dia com turbulência, atribulado, quando adentramos no centro espírita, sentimos aquele apanágio de luz, aquele refrigério que toma a nossa alma, que faz com que nós nos sintamos melhores. No decorrer da palestra, ou da convivência, ou da troca
de informação, de ideia com os colegas, nós nos encontramos ali numa família. Conseguimos criar laços afetivos fluídicos e saímos de lá com as mentes renovadas, com nossos pensamentos em outra esfera. Nisso, muitas das vezes a gente não atenta para a importância do centro espírita e a dimensão que ele pode representar para todos nós. O raio fluídico que a comunidade, que a vizinhança recebe, espíritos em condição deplorável que chegam até essa esfera para serem tratados, para serem cuidados, para receber a fluoterapia, o aconselhamento que o centro espírita proporciona. Nisso é muito importante a gente, então, entender que o centro espírita não deve ser um lugar academicista somente, de estudos, apesar do estudo ser importante, mas a evangelização da alma, a evangelização das pessoas que ali estão carentes do afago, do entendimento, do acolhimento. Obviamente que nós devemos instruir, estudar, estar instrumentalizados, mas não podemos esquecer que a tarefa da evangelização, de trazer a mensagem de Jesus aos corações, colocando que não só o intelecto precisa de alimento, mas a alma, o ser precisa da moralidade para criar transformação. Nisso entendemos também que a missão do Espiritismo, e aí nós podemos confundir, não confundir com o centro espírita, mas entendendo também que a missão do Espiritismo, como diz a espiritualidade, que o fim essencial é tornar melhores os homens. Nele não se preocupa senão que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. É o fim. Nós estamos aqui para progredir, para crescer, para se desenvolver. Nossa atenção tem que estar voltada justamente para o progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Muito importante a gente entender essa mensagem no sentido de poder de avançar um pouco mais em torno das nossas reflexões. Paulo já alertava que devíamos viver e valorizar as igrejas, as trocas. Por isso que Paulo fez várias viagens, valorizando companheiros, estimulando os trabalhadores para a divulgação do Cristo. Porém, nem sempre encontrou na vida de relação com os próprios companheiros uma esfera de equilíbrio, uma esfera do diálogo franco. Os embates que ele teve com os seus colegas, Pedro, Tiago e tantos outros, uns tentando, em dado momento, ser fechado, achando que a mensagem do Cristo deveria ficar ali, hermeticamente, naquela circunstância, repetindo, talvez, uma esfera de estrutura hierárquica judaica. E Paulo falava aos gentios. O Paulo ali achava que a mensagem não deveria ficar circunscrita na região. Portanto, entendeu que a missão dele seria de divulgar a mensagem mais além. Dificuldade de relacionamento, dificuldades sempre existiu e ainda por muito tempo vão existir. Nós queremos refletir sobre o trabalhador espírita, especialmente aqueles que, em dado momento, se deparam com alguma dificuldade de relacionamento. André Luiz, no livro Resposta da Vida, já nos alerta, já nos alertava que é difícil viver se não aprendemos a conviver.
apontando aí a necessidade da gente ter um parâmetro, de ter algumas diretrizes no ato da convivência com o nosso companheiro. Que a convivência é difícil, sabemos disso, não só no centro espírita, mas na nossa vida de relação, no trabalho, na sociedade e tantos outros lugares. Se relacionar é difícil. O relacionamento, porque nem sempre nós queremos compartilhar as nossas opiniões de maneira afetiva com os outros. Muitas das vezes queremos impor as nossas ideias. Muitas das vezes acho que a nossa ideia é mais importante em detrimento do outro. Às vezes somos rudes no trato com o companheiro, não muito elegante com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos julgamentos, com as nossas críticas. E isso cria um clima nem sempre agradável do relacionamento. Porque entre nós existe um ente. Entre eu e o companheiro existe um ente. Esse ente é a casa espírita, que se alimenta das nossas relações, das nossas palavras, dos nossos gestos. Então, quanto mais nobre for os nossos gestos, os nossos atos, quanto mais franco for nosso diálogo, a compenetração, o entendimento que nós devemos fazer em prol da doutrina espírita, isso tudo alimenta a esfera psíquica, o clima espiritual da nossa casa espírita. E uma página que eu gostaria também de refletir com vocês, de Emmanuel, quando fala que alguns companheiros se encontram um momento em desalento. Diz assim ele fala, dizes, por vezes, sob desalento e cansaço, e que já não consegue abraçar qualquer tarefa do bem. Entretanto, nos alerta Emmanuel, no íntimo, a voz da consciência te convida a olvidar desenganos, apagar ressentimentos, varrer amarguras e remover a própria existência. O estranho diálogo de ti para consigo prossegue adentro de ti e responde que sofreste decepções, que não encontraste um clima adequado à execução das tuas aspirações de ordem superior, que te desencantaste com os amigos desorientados em matéria de espiritualidade e de outras vezes acusaste por erros e quedas, das quais não te sentes com a precisa coragem de levantar. É um quadro que às vezes nós nos deparamos e vemos em algumas casas espíritas. Companheiro desanimado, companheiro aflito por alguma questão pessoal, ou não entendimento, ou não se relacionando muito bem com o outro. Ainda assim, deixa que a consciência te fale o coração e reergue-te para as atividades do bem. O mais importante é isso para nós. Qualquer desilusão é apelo à realidade, e toda vez em que nos reconhecemos em desacerto, isso é sinal de que estamos progredindo no relacionamento. Já conseguimos refletir. Alguma coisa a gente está conseguindo balancear. Não permita que a ideia do fracasso anule os créditos do tempo em tuas mãos. Não abandones a certeza que podes trabalhar e servir, auxiliar e melhorar, renovar e reconstruir. É a mensagem edificante que Emmanuel nos fala desse momento para reflexão.
se porventura estivermos passando por algum aperto, alguma necessidade específica. Se o desânimo te congelou, os ideais acende a chama da esperança. Olha que coisa bonita. Acende a chama da esperança no próprio coração e reinicia a cooperação nas obras construtivas, das quais te afastaste, impensadamente. Se paraste na trilha do progresso, retoma a própria marcha, em demanda ao alvo para atingir. Não desanimes. Os tropeços dos caminhos, as pedras no caminho, nos nossos caminhos, muitas vezes são necessárias, mas temos que transpô-las. Não devemos se deixar levar pelos embates da vida. Os embates da vida podem ser percebidos de várias formas. Ou eu encaro, ou eu encaro. Inadmissível assinar embaixo da fraqueza, do desânimo. Temos que constante e permanentemente estar em vigilância. Por isso Jesus alertava em torno da vigilância. Que para cair é muito fácil. Se erguer é difícil. Por isso que nós temos que, em dado momento, estarmos atentos. Andás como filhos da luz. Já nos alertava Paulo. Tudo que fizeste, faça em nome de Deus. Não acredite em derrota, nem se admitas incapaz. Esqueça os agravos, preterições, ressentimentos, tristezas inúteis, buscando o caminho à frente. Se a divina providência não acreditasse em tua capacidade de elevação e refazimento, já teria caçado as possibilidades do seu serviço na Terra. Pensa na vida imperecível e oferece nova oportunidade de ti mesmo, procurando reaprender e recomeçar. Essa é a mensagem que nós podemos refletir no noite de hoje, especialmente quando nós podemos questionar sobre o nosso papel, sobre como nós estamos trabalhando, qual o nível de responsabilidade que nós estamos tendo, como estamos lidando com as decepções, com as mágoas, como estamos trabalhando a nossa fé, a nossa esperança, como se nós estamos orando permanentemente para se manter firme no colo do trabalho do bem. Isso é muito importante para todos nós refletirmos, uma vez que a casa espírita ela precisa dessa sagacidade, desse afã, desse compromisso nosso. E quando o desânimo chegar a bater, que é necessário, algum dia a gente vai passar por alguma dificuldade, até porque nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós vivemos num mundo de dificuldades. Alguns tendo que espiar para tentar retomar o rumo, ao prumo. Outros, aprovação necessária para a gente transpor, subir um degrau a mais. Então, dificuldades nós iremos encontrar permanentemente. Mas a dificuldade pode ser percebida de várias formas. Se eu entendo a dificuldade como a necessidade de reavaliar meus conceitos, mudar atitudes, repensar projetos. Vivemos num mundo, segundo a psicologia, que é o diferencial hoje entre as criaturas é a inteligência emocional. É a capacidade de lidar com as nossas emoções.
lidar com as pressões, ter resiliência, suportar dificuldades. Isso é uma característica da inteligência emocional. E isso, quando refletimos no nosso relacionamento do dia a dia, especialmente no centro espírita, é muito importante a gente desenvolver ou pensar de como nós estamos desenvolvendo nossa inteligência emocional, como nós estamos ouvindo o companheiro, como nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de entendimento, de empatia, de se colocar no lugar do outro no momento de dificuldades. Às vezes o companheiro age de uma forma A, B ou C e que fere suscetibilidades. Não gostamos. E quase sempre passamos isso para frente. E o mais importante, talvez, aquele companheiro que está com uma atitude que nem sempre teve, ou que não foi muito gentil nas palavras, ou que não teve uma lucidez para tomar uma decisão. Talvez a melhor forma seja de silenciar. Esse indivíduo talvez não esteja no seu momento melhor. Talvez esteja passando por algum aperto, alguma necessidade. O que nos faz pensar e agir de maneira sensata, caridosa. Chamar o companheiro. Falar de coração para coração. Ou dar um abraço fraterno. Um abraço amigável. Ou se nós formos deselegantes ou rudes, dar aquela paradinha e ter humildade de pedir desculpas, de falar, não fui elegante, não fui feliz naquele momento. Por isso que Jesus nos alertava, vós sereis reconhecidos por muito vos amarem. Jesus nos alertava disso. A necessidade de desenvolver essa capacidade de estar com o outro, desenvolver afeto positivo, de interagir de maneira afetuosa com o outro. Ainda nessa perspectiva de análise, de troca, nós encontramos uma mensagem de Emmanuel que nos fala sobre a importância ainda do relacionamento entre pessoas, que eu gostaria de interagir com vocês. Primeiro, Emmanuel nos fala, nessa mensagem, da necessidade da gente orar permanentemente para a manutenção do nosso equilíbrio. Porque nem sempre nós iremos colher flores. Nem sempre nós encontraremos um clima de favorabilidade para atingir os nossos objetivos, nosso trabalho, nossas atividades. Porém, a oração, para a manutenção do equilíbrio interno, do equilíbrio mental, e garantiu a esfera psíquica da espiritualidade para nos ajudar e nos amparar. Isso nos faz lembrar Kardec. Isso nos faz lembrar o mestre leonês. Isso nos faz lembrar de maneira muito carinhosa o quão Kardec foi corajoso, destemido, obstinado e, acima de tudo, humilde na realização dessa grande obra, dessa obra monumental que ele nos deixou, nos legou, que até hoje todos nós nos alimentamos, estamos trabalhando para o nosso crescimento. E eu então separei uma parte muito interessante dessa fala de Kardec, que está em Obras Póstumas, no capítulo 2. Acredito que muitos já o conhecem. Quando Kardec fala da missão.
segunda parte de Obras Póstumas. Permita a leitura. Pergunta. Bom espírito. Ele está se referindo ao espírito verdade. Bom espírito. Eu desejava saber que pensa da missão de alguns espíritos me ensinaram. Dize-me, peço-te ser uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabe, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador e de missionário em chefe. A distância é grande e não percebo que eu possa justificar em mim graça tal. Ó a posição de Kardec. De preferência de tantos outros que possuem talentos e qualidades que não dispõem. Isso é humildade. A resposta do Espírito. Confirmo que isso foi dito, mas reconheço muita discrição, se quiseres sair de bem. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueça de que podes triunfar ou podes falir. Neste último caso, outro iria te substituir. Portanto, aos desígnios de Deus não assento na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprir, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Pergunta de Kardec. Nenhum desejo tenho certamente que me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento ao desígnio da providência, que ela disponha de mim, neste caso, reclamo a tua assistência dos bons espíritos no sentido de me auxiliar e amparar em minha tarefa. A resposta contundente. A nossa assistência não te faltará. A espiritualidade está sempre nos amparando, como parou Kardec. A nossa assistência nunca te faltará, mas será inútil se, de um lado, não fizer o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, da qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer alguma coisa. A espiritualidade é muito clara e específica nas coisas. Que causa poderiam determinar meu malogro? A nossa dificuldade, às vezes, né? Que a gente, às vezes, tem essa dificuldade de será o que eu estou fazendo é bom? Será que eu sou competência? Onde eu vou falir? A gente fica assim, muita ansiedade. Kardec não foi diferente. Seria insuficiência das minhas capacidades? Questionando a capacidade dele. O espírito. Não, mas a missão dos reformadores é cheia de dificuldades e perigo. Previno-te de que é rude a tua. Alertava Kardec, alertava o espírito, verdade, que a tarefa seria rude. Seria uma tarefa dura. Portanto, se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponha que baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Aí, meu irmão. Ódios terríveis. Imagine ódios terríveis. O que foi isso na vida de Kardec? Inimigos encarniçados
se conjugarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo que te parecerão os mais delicados, os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. E continua. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois, sem isso, viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vês sob seus passos pedras agudas, serpentes. Para transmissões, não basta inteligência. Faz-se mistério, primeiramente, para agradar a Deus, humildade e modéstia. Isso para a gente é muito importante ouvir. Humildade e modéstia da realização de qualquer tarefa. Visto que ele abate, humildade e modéstia e desinteresse. Visto que ele abate os orgulhosos, presunçosos, ambiciosos. Ao lutar contra os homens são dispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Essas palavras, eu quando li para fazer esse estudo, eu reli e me emocionei muito, porque isso dá um fortalecimento. Meu Deus do céu, Kardec, ele passou por tanta dificuldade. A gente às vezes sucumbe com uma coisa assim tão banal. Kardec teve que encarar tantos desafios, inclusive na sociedade espírita, onde ele fundou e frequentou os próprios amigos, o traíram. Kardec, mais tarde, ele vai falar sobre isso. Mas vamos ver aqui, o Espírito Verdade. Espírito Verdade, agradeço teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia concebida. Humildade. Senhor, pois que me designaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faças da tua vontade. Está em suas mãos a minha vida. Dispõe do seu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre, Senhor, a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias, ampare-me em momentos difíceis e com teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo enviarei para corresponder aos teus desígnios. Nota de Kardec para encerrar nosso encontro. Escreva essa nota. 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada essa comunicação. Atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio dos inimigos encarniçados, com a injúria, com a calúnia, com a inveja e o ciúme. Libelos infantes que publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram aqueles em que eu mais confiança depositava. Espíritos, somos espíritos imperfeitos. Temos dificuldades, às vezes, do relacionamento. Por isso que nós, de quando em vez, nos deparamos com essas situações. Kardec se deparou com isso.
mas teve humildade e coragem para transpor os obstáculos. E ele continua para encerrar. Pagaram-me com ingratidão aqueles que eu mais prestei serviço. A sociedade de Paris se constituiu de um foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam em meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada, estava ali ao meu favor. E que lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Kardec foi acusado disso, gente. Nunca mais me foi dado obter o saber que é o repouso. Mas, de uma vez, sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graça, porém, e aí, gente, é muito importante a gente refletir. Graça, porém, a proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude. O que a espiritualidade não faz por nós? Às vezes vamos dormir abalados por alguma questão e muitas vezes acordamos com a solução do problema. Ou com estados de recurso para resolver a problemática. A espiritualidade sabe das nossas dificuldades e constante e permanentemente estão nos inspirando para que a gente não desanime, para que a gente não desfaleça, para que a gente não retarde, não pare as atividades edificantes e transformadoras para nossas vidas. Kardec, ele fala, mas também a par dessa vicissitude, que de satisfação experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênção, de provas de real simpatia recebi por parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. O espírito de verdade, que, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrar as dificuldades do caminho, qual não seria, pois, a minha ingratidão? Se me queixasse, se dissesse que é uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Portanto, o bem, refiro-nos a satisfações morais, sobrelevaram e muito mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me levava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava ou da minha chegada, as misérias da vida se idealizavam por parte de mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Meus irmãos, a leitura dessa mensagem foi justamente como estímulo para todos nós. Kardec passou por muitas dificuldades, mas não se deixou sucumbir, porque acreditava na sua competência, mas, acima de tudo, no amparo e da ajuda da espiritualidade, que estava sempre para dar apoio. Não somos diferentes, senhores. Diante das dificuldades, tenhamos humildade de pedir à espiritualidade amiga, que está sempre conosco, para nos ajudar, nos amparar. Se há alguma dificuldade pessoal, pedir inspiração da espiritualidade para que a gente consiga refletir com lucidez,
para ter estado de recursos para transpor dificuldades. Decepções, mágoas, traições, isenções, afastamento, tudo pode acontecer. Mas mais importante é a gente colocar que o está entre nós é um ente. E esse ente é a doutrina espírita, consolidada no centro espírita, que consegue colocar as diretrizes e os ensinamentos para a nossa edificação. Portanto, na noite de hoje, em que nós trouxemos essas mensagens para reflexão, nós estamos felizes por lembrar de Kardec. Esse mestre, esse instrutor, esse missionário de luz, que fez com que esse monumento de conhecimento, que é a doutrina espírita, que hoje promove para nós nosso progresso, todas as possibilidades para o nosso progresso moral e espiritual. Sendo assim, agradeço a oportunidade, mais uma vez, desse encontro, agradecendo ao Dr. Hélio e a equipe, por estar sempre lembrando de nós e que nós não rejeitamos o trabalho, porque isso nos edifica e nos faz com que a primeira lição, com certeza, somos nós a aprender. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido Edmilson, esposo da Clarissa, que nos brindou com a sua fala nessa noite. Convido a ele e a todos os irmãos e irmãs para nos acompanhar agora na nossa visualização terapêutica e na irradiação. Vamos então com os olhos fechados imaginar a doce figura do querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que está à soleira da porta da sala de passes e nos abraça carinhosamente, dizendo em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Dr. Bezerra de Menezes nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. Dr. Bezerra faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, paz, luz, harmonia. Os passistas iniciam o seu trabalho. E os fluidos magnéticos visitam as nossas células físicas e perispirituais, trazendo para todos nós bom ânimo, luz para todos nós. Nesse momento nos é oferecida a água frutificada. Agora, juntos, pelo pensamento, vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, imploramos que a tua bondade nos envolva. Imploramos que a tua misericórdia esteja conosco. Rogamos que a tua bondade, Senhor, possa envolver a todos aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da tua casa de Batuíra, possa envolver e abençoar em nosso pensamento, aos participantes dessa reunião online, aqueles que estão em tratamento espiritual na casa, que todos nós possamos receber a ajuda que vem do Pai Celestial nesse momento. E tudo isso nós rogamos e imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecemos a Edmilson, a Clarissa,
pela disponibilidade, pelo carinho com que atende os convites da Casa de Batuíra. Agradecemos aos irmãos e às irmãs conosco que se encontram, que todos possam receber paz, luz e muita harmonia. Estaremos juntos amanhã às 15 horas no nosso momento de oração e você pode acompanhá-lo pelo YouTube, sintonizando exatamente nesse horário, no endereço Casa de Batuíra, ao vivo. E você vai ouvir a leitura do Evangelho e uma prece a nosso favor. A todos a nossa gratidão. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Clarissa, um beijo. Edmilson, muito obrigado. Fica com Deus Deus. abençoe. Muita saudade. Tudo de bom para vocês, viu? Que Deus abençoe. Tá? Muito obrigado.